Arminda se esconde de Lorena e Juquinha, sem imaginar o que está prestes a acontecer. Ela observa tudo à distância, em silêncio, com o coração acelerado. Por trás daquela falsa calma, a vilã já planeja o próximo golpe. Arminda estreita os olhos e sussurra, venenosa: o Ferete não vai gostar nem um pouco de saber que a filhinha querida dele estava nos braços de outra garota. Ainda mais uma policial. O sorriso dela é frio, calculado. Na cabeça de Arminda, aquilo é a arma perfeita. Enquanto isso, sem perceber que está sendo vigiada, Juquinha volta a conversar com Zenilda. Ela respira fundo e conta tudo o que conseguiu apurar sobre a partida de Rogério. Cada detalhe, cada pista. Zenilda ouve em silêncio. Algo começa a não encaixar. Um detalhe mínimo, mas suficiente para fazer a verdade surgir. O olhar de Zenilda muda. Ela entende. Arminda e Ferete estiveram por trás do que aconteceu com Rogério. A raiva sobe. O impulso de desmascarar Ferete ali mesmo é imediato. Mas antes que Zenilda possa agir, Rogério entra em cena. Do outro lado da cidade, ele fala ao celular, com a voz firme, controlada. Eu tô com um plano. Vou abrir uma nova fundação. Trazer todos os investidores do Ferete pro meu lado. Deixar a fundação e os investimentos dele no chão. Ele faz uma pausa. E solta a bomba. E você, Gercy, vai ser a presidente da minha nova fundação. Do outro lado da linha, Gercy fica em choque. Rogério, eu não tenho capacidade para isso. Eu não sei se dou conta. Mas Cláudia interfere na hora. Com convicção. Sem deixar espaço para dúvidas. Ela insiste. E então faz uma revelação que muda tudo. Esael, Júnior, Viviane e Joaquim se entreolham, completamente surpresos. Ao entenderem que Gercy, sim, será a nova presidente. A decisão está tomada. Quando a conversa termina, Gercy volta para casa ainda atordoada. Mas mal cruza a porta. E recebe outra notícia. Jorginho entrou na casa para ajudar Joel. O semblante dela fecha na mesma hora. A fúria explode. Eu não gostei nem um pouco dessa história do Jorginho aqui dentro de casa. Não gostei e pronto. Lia tenta acalmar. Ele só entrou porque a Joel estava precisando de ajuda, minha filha. Mas Gercy ergue a voz. Não interessa. Eu vou atrás dele agora. Vou mandar ele nunca mais chegar perto da minha casa. Quanto mais entrar. Joelle aparece às pressas. Tenta segurar a mãe. Pede calma. Mas Gercy não escuta. Ela sai tomada pela raiva. Minutos depois, os dois se encontram. Sem pensar duas vezes, Gercy vai para cima e dispara. Dura. Que história é essa de você entrar na minha casa? Eu não quero você lá. O clima pesa. O confronto está armado. Jorginho começa a se sentir mal. A mão vai ao peito. A respiração falha. Ele tenta se manter de pé. E responde, com a voz fraca. Eu só entrei lá porque a Joelle estava precisando de mim. Da minha filha. Gero não demonstra nenhum arrependimento. Pelo contrário. O tom é duro. Cortante. Então agora você tá querendo bancar o pai bonzinho, é isso? Fica longe da minha casa. As palavras pesam mais do que deveriam. De repente, Jorginho fecha os olhos. O corpo cede. E ele cai no chão. Tudo acontece rápido demais. Gero congela por um segundo. E então entra em desespero. Jorginho! Jorginho, fala comigo! Fala comigo! A voz dela treme. O medo toma conta. Alguém me ajuda aqui. Keninha aparece correndo. Logo atrás, o pastor. Os dois se abaixam, tentam acordá-lo. E não perdem tempo. Jorginho é levado às pressas para o hospital. Na recepção, Gero não consegue parar quieta. Anda de um lado para o outro. As mãos tremem. O que foi que eu fiz? Meu Deus! Não é possível que a culpa seja minha. Não é. O peso da consciência começa a cair. De repente, Joelle surge fora de si. Os olhos vermelhos. A voz carregada de dor e revolta. Se alguma coisa acontecer com meu pai, a culpa vai ser sua. A acusação corta como faca. Gero tenta se defender. Ou talvez, se agarrar a qualquer controle. Calma. Joelle.
É melhor você se acalmar, minha filha. Mas já é tarde. Nesse momento, o doutor José Maria aparece. O semblante sério. O silêncio antecede a pior notícia. Eu sinto muito, Gerlu. Joelle. A situação do Jorginho não é boa. O chão parece desaparecer. Rompeu aquele problema que ele tinha na cabeça. Esse sempre foi o nosso maior medo. Que rompesse. Gero sente o coração apertar. A angústia domina. E agora? Ela pergunta, quase sem voz. Joelle não aguenta. Desaba em lágrimas. O médico respira fundo. E responde com cautela. Agora é esperar. O Jorginho precisa continuar internado. O estado é grave. Não sabemos se ele vai conseguir acordar. Ele faz uma pausa pesada. Provavelmente foi o estresse. O estresse fez isso romper. Joelle explode. Tá vendo? É tudo culpa sua. Foi você que foi implicar com ele. Eu disse pra você não ir atrás dele. As duas discutem. A dor vira acusação. A culpa vira arma. Mas, enquanto isso, algo ainda mais devastador está prestes a acontecer. No dia seguinte, Arminda surge na fundação. Caminha confiante. Cruza a porta da sala de Ferete. Sem pedir licença. Ela olha em volta. Sorri com ironia. Pelo visto, o Todo-Poderoso não tem capacidade nem de cuidar das próprias crias. Ferete se levanta, irritado. Do que você tá falando? Veio me provocar numa hora dessas? Arminda cruza os braços. A voz sai lenta. Provocadora. Eu tô falando que eu vi. A sua filhinha querida. Nos braços daquela policial. Como é mesmo o nome dela? Juquinha. Arminda sorri de canto. O veneno escorre na voz. Eu sempre soube que a Lorena gostava era de outra coisa. Só não imaginei que ela fosse deixar isso tão escancarado. Ferete fica ainda mais furioso. O rosto endurece. A respiração pesa. Você só pode estar brincando com a minha cara. Veio até aqui só pra me provocar, não foi? Arminda ergue as sobrancelhas, fingindo surpresa. Eu iria te provocar por causa disso? Bom, deixa Lorena ser feliz. Ela dá de ombros. Cruelmente tranquila. Eu até acho elas um casalzão e tanto. Aquilo é demais. Ferete explode. Chega! Para com essas bobagens agora. Eu não vou aceitar filha minha envolvida nesse tipo de coisa. Não vou mesmo. Ele anda de um lado para o outro. A raiva domina tudo. Se for preciso, eu coloco a Lorena pra fora de casa. Mas isso eu não aceito. Arminda não perde a chance. Cutuca ainda mais fundo. Então faz isso logo. Porque, do jeito que vai. Daqui a pouco a namoradinha dela vai estar morando dentro da sua casa também. A frase cai como gasolina no fogo. Ferete não aguenta esperar mais nem um minuto. Sai decidido. Vai atrás de Lorena para tirar satisfação. Mas, ao chegar à porta do prédio, ele para. Ferete vê Lorena dentro do carro. Com Juquinha. Instintivamente, ele se esconde. Observa. O coração dispara. Lorena não percebe o pai ali perto. Sorri para Juquinha. Se inclina. E dá um beijo na policial. Um beijo claro. Sem dúvida. Ferete sente o corpo tremer. A confirmação é cruel. Arminda não estava mentindo. O ódio sobe como uma explosão. Sem dizer uma palavra, ele entra no prédio. Sobe para a cobertura fora de si. Lá dentro, começa a quebrar tudo que vê pela frente. Objetos voam. Vidros estouram. Zenilda aparece assustada. Ferete. O que foi? O que aconteceu para você estar desse jeito? Ele vira para ela, com os olhos em chamas. Eu acabei de encontrar a nossa filha lá fora. Com outra garota. A voz sai carregada de desprezo. Você tem noção disso, Zenilda? Ela tenta entender. A Lorena, com outra. Zenilda respira fundo. E responde, firme. E o que tem? Deixa nossa filha ser feliz do jeito dela. Ferete olha para a esposa, incrédulo. Você só pode ter perdido a sanidade. Nunca que eu vou deixar isso acontecer. Ele aponta para a porta. Eu quero a Lorena fora dessa casa agora. Não quero mais olhar para a cara dela. A frase final sai pesada. Irrevogável.
Filha minha não vai me dar esse desgosto. Zenilda fica indignada com a reação dele. O choque vira revolta. Ferete não escuta mais nada. A raiva cresce. Transborda. Ele arremessa objetos contra a parede. Quadros caem. Vidros estouram. O barulho ecoa pela casa. Quando finalmente para, ele respira fundo. E solta, cheio de ódio. Isso não vai ficar assim. Eu vou atrás da Arminda agora. Vou resolver essa situação de uma vez. Zenilda se vira para ele, furiosa. Você vai atrás da Arminda? Para resolver um problema nosso? O que a Arminda tem a ver com isso, Ferete? Ele ignora. Pega as chaves. E decreta. Fica em casa. Não é para vir atrás de mim. Ouviu bem. Antes que Zenilda responda, ele bate a porta e sai. O silêncio pesa. Zenilda respira fundo. Os olhos queimam de raiva. Se ele acha que eu vou ficar aqui parada, enquanto ele vai atrás da Arminda, ele está muito enganado. Decidida, ela pega a bolsa. Sai logo em seguida. Zenilda entra no carro. E começa a seguir Ferete à distância. Com cuidado. Sem ser vista. Instantes depois, ela estaciona em frente à mansão de Arminda. Desce devagar. Entra pelo jardim. O coração dispara. Com ainda mais cautela, ela se aproxima da janela. E espia. Nesse exato momento, Ferete surge diante de Arminda. Os dois trocam olhares. Então, ele a puxa. E a beija. Um beijo sem dúvida. Sem culpa. Zenilda paralisa. O corpo começa a tremer. A voz sai em choque. Não. Eu não acredito no que eu tô vendo. Isso não. Os olhos se enchem de lágrimas. Os dois. Eles estão juntos. A dor aperta o peito. A traição vem inteira. Esse tempo todo. Bem debaixo dos meus olhos. Como eu nunca percebi. Ela enxuga o rosto. A raiva substitui o choro. Eu vou colocar um fim nisso agora. Zenilda se prepara para entrar. Para confrontar os dois. Quando uma voz firme a interrompe. Ainda não, Zenilda. Ainda não é a hora. Ela se assusta. Vira rapidamente. Rogério, você não tinha sumido outra vez? Ela aponta para dentro da casa, desesperada. Você viu isso? O Ferete e a Arminda, juntos? Rogério mantém a calma. O olhar é sério. Eu sempre soube do caso dos dois. Mas isso nem é a pior parte. Zenilda sente o chão ceder. Como assim? Rogério se aproxima. E revela. Eles desviam uma fortuna da fundação há anos. Dinheiro que deveria ir pro pessoal da chacrinha. É por isso que tanta gente ficou sem assistência. Zenilda fica ainda mais chocada. Então, os boatos de que os comprimidos da chacrinha não funcionam. Ela leva a mão à boca. São verdadeiros. O horror toma conta. Meu Deus! Então o Ferete e a Arminda são muito piores do que eu imaginava. Rogério age rápido. Com frieza. Com cálculo. Em pouco tempo, a nova fundação sai do papel. Tudo legal. Tudo impecável. E ele faz o convite que muda tudo. Gerlucy é chamada para assumir. Como presidenta oficial. Ela hesita. Sente o peso. Mas aceita. Dias depois, Ferete procura Arminda às pressas. O rosto pálido. A voz carregada. Não sei se você já tá sabendo, mas a gente acabou de perder 90% dos nossos investidores. Arminda arregala os olhos. Como assim? Do que você tá falando, Ferete? Ele respira fundo, derrotado. Uma nova fundação foi aberta. Eles levaram todos os nossos investidores. Todos os contratos. A frase final sai seca. A gente tá ferrado. O chão parece sumir sob os pés de Arminda. Ela leva a mão à mesa. Quase perde o equilíbrio. Quem são os donos dessa fundação? A gente precisa recuperar esses contratos. Ferete balança a cabeça. Ainda não sei. Mas eles mandaram convite para a inauguração. O desprezo aparece no olhar dele. Cínicos. Arminda se recompõe. Os olhos brilham. Perigosos. Então a gente vai nessa inauguração. Vamos descobrir quem são esses novos donos. E mostrar que somos perigosos. Ferete concorda em silêncio.
Sabe que não tem escolha. Se prepara. Vai ser uma grande festa. Chega o dia da inauguração. Um salão luxuoso. Iluminação impecável. Empresários influentes por todos os lados. Câmeras ligadas. Jornalistas transmitindo tudo ao vivo. Arminda entra de braço dado com Ferete. Elegante, mas tensa. Ela se inclina e sussurra. E então? Já descobriu quem é o novo dono? Ferete observa o ambiente. Ainda não. Mas fica atenta. Ele deve aparecer a qualquer momento. De repente, Rogério surge no palco. O silêncio se espalha pelo salão. Ele sorri. Confiante. Muito obrigado pela presença de todos. Nesta noite tão especial, Arminda sente o sangue ferver. Chegou a hora de apresentar a vocês a nossa presidente. Arminda vira para Ferete, furiosa. Você tá vendo mesmo que eu? Eu não acredito que esse infeliz voltou. Ferete engole seco. Eu suspeitava que pudesse ser o Rogério, mas não queria acreditar. Arminda rosna, entre dentes. Isso é culpa sua. Você não deu um jeito nele quando teve a chance. Nesse instante, Gerlucy sobe ao palco. O apresentador anuncia. Com vocês, a nova presidente da fundação. O salão aplaude. Arminda perde o controle. O rosto se contorce de ódio. Ela avança. Interrompe a festa. E grita. Isso só pode ser uma brincadeira com a minha cara. O salão congela. A empregadinha. Presidente de uma fundação? Arminda aponta para Rogério. Se você queria brincar com a gente, Rogério, saiba que conseguiu. De repente, Zenilda surge no meio do salão. A postura firme. A voz ecoa acima do burburinho. Ninguém aqui tá brincando, Arminda. Você vai pro xadrez. Junto com o seu namoradinho. Um murmúrio enorme se espalha entre os convidados. Câmeras se voltam. Jornalistas se agitam. Ferete fica vermelho de raiva. Avança um passo. O que foi isso, Zenilda? Entrou na brincadeira do Rogério para assustar a gente? Zenilda não recua. Olha nos olhos dele. Eu não entrei em brincadeira nenhuma, Ferete. Eu sei que você e a Arminda estão juntos há anos. O salão silencia. Eu vi. Eu mesma vi o beijo de vocês. Ferete congela. O rosto perde a cor. Arminda tenta reagir rápido. Força um sorriso nervoso. Zenilda. Não é nada disso que você tá pensando, amiga. Antes que termine a frase, Zenilda explode. Amiga é uma ova. Ela aponta o dedo. Você é uma traidora, Arminda. Fingiu ser minha amiga esse tempo todo. A indignação cresce. E vai pagar caro. Você e o Ferete vão pagar pelo que fizeram com a população da chacrinha. O impacto é imediato. Zenilda aproveita o momento. E desmascara tudo. Ela expõe o esquema. Os desvios. Os contratos. O dinheiro roubado. Tudo. Na frente dos empresários. E da imprensa. Ferete percebe que a casa caiu. Tenta reagir. Desesperado. Isso é mentira. Vocês não podem acreditar nisso. Mas a voz dele se perde. Gerlucy dá um passo à frente. Fala alto. Sem hesitar. É verdade, sim. Minha mãe quase morreu por causa dos desvios da Arminda e do Ferete. A emoção toma conta. Mas isso acabou. A partir de hoje, vocês não vão ter mais nada. O salão explode em vaias. Os vilões são hostilizados. O desespero de Arminda vai ao ar. Ao vivo. Ela se aproxima de Ferete e sussurra, apavorada. A gente precisa ir embora daqui. Agora. Ferete concorda. Os dois tentam sair discretamente. Mas não dá tempo. Juquinha e Paulinho surgem. Rápidos. Decididos. Rendem os dois na frente de todos. As câmeras se aproximam. Focam no rosto de Ferete. Juquinha coloca as algemas. Eu queria te prender só pelo intolerante que você é. Mas você vai responder na justiça por coisa bem pior. Arminda, sendo levada, perde o controle. Isso é tudo culpa sua, Ferete. Se eu tiver que lavar privada no xadrez, eu acabo com você. Ferete não responde. Não consegue. É colocado na viatura. Enquanto isso, Gerlucy,
Rogério e Zenilda se olham. Aliviados. Emocionados. A justiça, finalmente, foi feita. E agora queremos saber de você. Você acha que a Lorena e a Juquinha combinam juntas? Que nota, de 0 a 10, o Rogério merece? Deixa sua resposta nos comentários. E clica no gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.